profeta ora para que o Senhor fizesse chover sobre os céus. Mas depois de todo esse episódio, depois de todos esses acontecimentos, Elias recebe uma notícia que ele não queria. Ele recebe a notícia da parte da rainha que ela iria mandar matá-lo. E ali a palavra de Deus diz que ele, que era um homem destemido, ele não tinha medo de ninguém, ele foge da presença de Jezabel e vai para o deserto. E o texto sagrado diz que ali ele caminha e vai para debaixo de um pé de cipro. E o texto diz que ele entra numa profunda depressão. Um homem de Deus, um servo de Deus, entra em depressão. E isso significa que nós, que somos servos de Deus, nós somos seres suscetíveis. Nós somos seres que temos passividades. É por isso que o texto sagrado diz em Coríntios que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Irmão, você é ser humano, você desanima, você se cansa, você fica triste, e às vezes a gente vê que algumas pessoas elas querem usar essas expressões. Crente não pode ficar triste, crente não pode desanimar, crente que está desanimado é porque alguma coisa está errada na vida dele. E infelizmente o crente desanima sim. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Tiago, lá no capítulo 5, versículo 17, Tiago dá um exemplo clássico. Elias, homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Tiago ali está nos relembrando que houve ocasiões na vida de Elias em que foi humano. Até o nosso Senhor Jesus, por exemplo, a gente abre a Bíblia em São Lucas, capítulo 22, versículo 35, quando ele estava no Getsemane, a palavra de Deus nos diz que ele ficou com a sua alma profundamente angustiada. E ele disse para 3 discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. Eu acredito que aqueles 3 discípulos, quando viram isso, ele passa aquele espasmado, eles tomaram aquele susto, porque até Jesus, o Filho de Deus, ele passou por momentos humanos. Até Jesus, o Filho de Deus, se sujeitou a sentimentos humanos. E ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. E aqui o profeta, ele entra em depressão. É o que o texto diz. Por que ele entra em depressão, pastor? Porque a depressão, ela é um sintoma muito forte. E toda pessoa deprimida, ela apresenta alguns sintomas. E o sintoma que ele apresenta de depressão é quando ele deseja a morte. É quando ele diz assim para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais. E ali ele ora para Deus encerrar a sua vida. Porque veja bem, irmão, no capítulo 19 ele foge, ele fica com medo, ele corre da rainha Jezabel. Mas lá, nos versículos posteriores, ele já entrega os pontos. E ele diz a si mesmo: a minha alma está angustiada, Senhor. Eu estou deprimido. Eu estou com o meu coração dilacerado. E ele diz: eu não sou melhor que os meus pais. Melhor me será morrer. Outro sintoma que ele apresenta na depressão, em primeiro lugar, todo deprimido deseja morrer. E a gente tem um instinto de sobrevivência. Todo mundo aqui nesta noite foi feito para sobreviver. Amém. Ninguém aqui na
sua capacidade normal, mentalmente falando, vai ter coragem para se matar. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber, mas você nunca vai sobreviver, porque você é um sobrevivente. E a depressão, ela é um sentimento, ela é algo tão devastador na vida do indivíduo, que o próprio indivíduo, ele não consegue, por exemplo, os próprios estudos, a psiquiatria, não consegue descrever como o ser humano que foi feito o instinto de sobrevivência. Ou seja, para sobrevivermos, a gente é capaz de remover do nosso corpo um peso de 2 toneladas. A gente cria uma força estrutural para sobreviver. E como é que o indivíduo, de repente, desenvolve uma vontade de querer morrer? E nós sabemos que, de acordo com os estudos, existem 2 tipos de depressão. A endógena, depressão endógena, é aquele tipo de depressão que já nasce com a pessoa. É quando a pessoa ela não tem serotonina suficiente, que é o hormônio da alegria, e ela já é melancólica por natureza. E nós temos a exógena, que são circunstâncias, são adversidades, são decepções que o ser humano enfrenta, e ele desanima, ele cria um desgosto, ele não vê mais alegria, porque o seu objetivo foi frustrado. E qual era o objetivo do profeta Elias? Por que ele se frustrou? Porque Elias queria ver Jezabel, queria ver Acabe também dizer só o Senhor é Deus. Mas Elias não viu nem Jezabel, não viu nem Acabe dizer só o Senhor é Deus. E o que a gente aprende, irmãos? Nós devemos encarar a realidade da vida, que ser crente não é viver triunfando o tempo todo, não. Ser crente não é viver vencendo o tempo todo. Crente fica doente, crente desanima, crente fica abatido, crente pega coronavírus, crente pode sofrer uma enfermidade, um câncer, crente pode receber um diagnóstico, e você vai ser um crente. Então nós nessa vida nós não temos que ter expectativa nenhuma. A gente tem que estar apegado à possibilidade que somos seres vulneráveis e que circunstâncias difíceis podem nos surpreender a qualquer momento, que a adversidade pode nos surpreender a qualquer momento. O fato da gente ser crente não significa que a gente está imune a tudo, porque tem pessoas que elas andam nesta terra e pensam que são seres sobrenaturais. Nós somos anjos, nada me toca, nada me atinge, nada, absolutamente nada. Está aqui um exemplo. O profeta teve uma frustração. O crente é alguém que vai estar neste mundo, vai passar por aflição, vai passar por adversidades, porque foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições, no mundo sereis odiados, no mundo vocês vão ter frustrações. Isso faz parte. Às vezes você está colocando tanto uma expectativa em uma coisa: Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E depois, infelizmente, não dá certo. A coisa não foi como você esperou. E estamos aí, cheios de precoeiros, dizendo que você nasceu para vencer, dizendo que você não pode aceitar a derrota, você não pode aceitar. Não, você vai vencer, Deus vai te dar a vitória, dê o seu dinheiro, vai atrás da sua oferta, que você vai prosperar, você vai crescer. E o povo vai. E cadê a bênção? Eu levei a oferta. Não, porque você não teve fé suficiente, você não acreditou o suficiente, você tinha que ter acreditado o suficiente. Não, eu acreditei, é tão tal que eu levei minha oferta. E não aconteceu por quê? Cadê a minha vitória? O pastor disse que se eu obedecer, se eu estiver todo tempo na igreja, se eu for um dizimista fiel, aí isso pega muito por dizimista. Se eu for um dizimista fiel, eu não vou passar por problema financeiro. Aí o dizimista
pessoas estão na igreja sob a promessa de que Deus vai trazer o marido de volta. Por isso essa pessoa está na igreja até hoje, porque ela tem uma promessa de que Deus vai trazer o marido de volta. É interessante que Paulo já dizia: como sabe, mulher, se salvar teu marido. Você que está esperando tanto tempo, como é que você sabe? Não, eu vou insistir. Paulo diz: não insiste. Talvez sim, talvez não. Tem pessoas que estão na igreja porque tem uma promessa, por exemplo, de ficar rico, de alguma coisa, e eles ficam ali e nunca veem a riqueza, nunca veem. Mas a gente tem que estar na casa de Deus, a gente tem que estar servindo a Deus por causa do próprio Deus. É o que Deus fez com o seu servo. E Elias, ele aprende a ter algumas lições poderosas da parte de Deus. E qual foi a lição número 1 de Deus para a vida de Elias, para a vida do servo dele? Elias apresenta o último sintoma da depressão. Todo deprimido pensa que ele está sozinho. A depressão faz a pessoa acreditar nisso. Ninguém está ligando para mim, ninguém se importa comigo, Deus não está me vendo, ninguém está me vendo, e eu estou só. Pode ver, o tempo todo ele dizia: matar todos os teus profetas, e só eu restirei, só eu restirei, só eu, só eu, só eu, só eu, só eu. Eu oro sozinho, eu jejuo sozinho, eu faço sozinho, tudo sou eu sozinho nessa igreja. Nessa igreja eu sou sozinho. Já é pesado. Ou seja, o deprimido, ele não enxerga o valor dos seus semelhantes. Até porque eu não posso, como pastor dessa igreja, dizer: eu carrego essa igreja nas costas sozinho. É uma coisa que eu nunca vou dizer para mim. Porque o que sustenta essa igreja se chama Deus. E essa igreja é o que Deus está mostrando para Elias. Elias, aprenda uma coisa: quem está sustentando todas as coisas sou eu. E quem é você para dizer que você está sozinho? Só para você saber de uma coisa, Elias: eu já tenho 7.000 joelhos que não se botaram diante de Baal. Só para você saber uma coisa, Elias: eu já vou colocar o outro no teu lugar. Eu imagino que quando Elias recebeu aquela notícia, ali ele caiu na real, ali ele percebeu que Deus não dependia dele para nada, que Deus não precisava dele para nada. Deus estava usando o profeta por uma questão de graça e de misericórdia. Glória a Deus. Imagina, irmão, quando Deus disse: eu recebi 7.000 joelhos que estão sobrando dentro de Baal, é como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho 7.000 pessoas melhores que você para usar. Você que é escolhido por Deus, você não foi escolhido porque Deus precisou de você, não, irmão. Ele tem gente melhor do que você para usar. Ele tem pessoas melhores do que você para fazer. Então nunca pense que você é suficiente e necessário para algum lugar. Você é para as pessoas porque você é um instrumento de Deus. Mas você precisa tanto mais quanto as pessoas. Você pegar uma bacia d'água, você está empurrando essa bacia d'água, a água vai se espalhar, vai criar um vácuo, vai criar um buraco, mas depois a água vai encher de volta. Assim é a nossa presença e a nossa ausência. Quando a gente se distancia, realmente vai criar aquele buraco, mas depois logo é preenchido. Porque tudo só depende de Deus. Tudo só se sustenta por causa de Deus. Aleluia, Jesus. Deus estava dizendo assim para Elias: eu permiti tudo isso. Eu permiti que tudo
verdade, Elias. Quem vende um carnelo precisa de uma caverna para depois não se padecer. Vou repetir: quem vende um carnelo, quem vende um triunfo, precisa urgentemente de caverna para não se padecer. Ele venceu 800 homens. Ele orou e Deus fez cair fogo. Ele orou e Deus fez cair chuva. Aquilo não estava fazendo uma caverna. E quando a gente está triunfando demais, aí a gente quer logo uma coroa. Aí Deus diz: você quer uma coroa? Mas a coroa é de espinho. Você quer uma coroa? Mas a coroa é prova, é luta. Quando a gente está muito no monte, no topo, porque Carmelo significa prosperidade, Deus tem que colocar a gente no meio do vale. Deus precisa, tem que fazer isso urgentemente com as nossas vidas. Agora, só para encerrar, irmãos, Deus trata a depressão do profeta Elias. Primeiro, ele mostra ao profeta Elias que tudo o que estava acontecendo tinha que ser do jeito que estava acontecendo. Deus está mandando te dizer uma coisa: você que está querendo mudar o passado, você que está querendo voltar lá e dizer: se eu fizesse assim, você não faria. Se eu me comportasse de uma outra forma, ia ser diferente, irmão. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Aprenda que você não tem poder de mudar nada. Você é circunstancial. Você está aqui nessa nesga chamada tempo, e você não tem o poder de absolutamente nada. Então pare de lamentar o que passou. Porque Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, e uma coisa eu faço, avançando para o alvo. Aleluia. Como é que Deus tratou a depressão de Elias? Primeiro ele disse: levanta, come, bebe, que ainda tem muita coisa para você fazer, tem muita responsabilidade te esperando, existem muitas tarefas te esperando. Vai lá, vai ungir. Tem 2 reis para você ungir, e tem um profeta para você colocar em seu lugar. Como é que Deus tratou a depressão do profeta Elias? Mostrando para o profeta que tudo que aconteceu tinha que ser desta forma para acontecer. Por quê, irmão? Porque Deus que estabelece o tempo, as estações, é Ele que escolhe os reinos, estabelece os reis. Deus ele age soberanamente sobre tudo, sobre o tempo, sobre tudo. Deus descansa no teu coração. Você não tem controle sobre isso. Descansa, vai em paz. Aconteceu, já passou, o que importa é o hoje, é o agora, é o teu presente. Se você já pediu perdão para Deus, aquele pecado lá que você cometeu, já está perdoado, esquece, porque já está no lado do esquecimento, já foi lançado para trás. Prossegue sua vida, deixa o passado no passado. Tudo aconteceu do jeito que era para acontecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo vai cooperar para o teu bem, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu estava conversando com um pastor esses dias, esse pastor dizendo: oh meu irmão, se eu não fizesse certas coisas, certos erros, eu seria muito melhor hoje, eu teria conquistado coisas maiores hoje, eu teria obtido isso e aquilo hoje, mas alguns fracassos na minha vida me impediram de ir tão longe. E eu comecei a concordar com ele, mas eu fui tomado por Deus para ele. E eu comecei a dizer: você lembra, meu irmão, você era muito vaidoso? Mas eu não estou falando de vaidade de adereços físicos, não, estou falando de vaidade do coração, que muda
Então Deus sabe o que faz. E às vezes Deus permite que a gente fracasse para que a gente recomece de uma forma mais inteligível. Deus às vezes permite que a gente tenha essas limitações para que a gente perceba que o poder é dele, que a grandeza é dele, que a honra é dele. Tudo é dele para ele. E ele parou para pensar e disse: obrigado, meu irmão. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Ele disse: pois é, o acusador te acusando. É o inimigo colocando isso na sua mente. É o inimigo. Porque se a gente, irmão, na nossa vida fosse só triunfo, fosse só conquista, a gente não ia mais nos cabelos. Se você fosse forte o tempo todo, você não ia mais buscar o Senhor. Então Deus permite que fracassos, que adversidades façam parte da nossa vida, para a gente buscar o Senhor. Não é de conquista que a gente precisa, não, irmão. Porque se fosse de conquista que a gente precisasse, Adão ia estar bem até hoje no paraíso. Ou seja, eu digo para vocês, o homem, às vezes ele tem tudo à sua disposição, mas mesmo assim ele falha. É inerente à natureza humana falhar. A gente decepciona Deus, a gente falha com esse Deus o tempo todo. E a vida que a gente passa neste mundo é reconhecendo quando nós precisamos nos ajustar mais com Deus. Ou quando a gente não sabe nada e Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Então como é que Deus tratou com a depressão de Elias? O que aconteceu tinha que acontecer. Em segundo lugar, segue o teu caminho, segue a tua vida. Há muita coisa a ser feita, há muito trabalho a ser feito. Levanta-te, vai nessa tua força, coma, beba, sai dessa caverna, sai daqui. É interessante que quando ele chega naquela caverna, Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Porque então chegou para Moisés e disse: por que clamas a mim? Não já te disse eu, ordena que esse povo marche. Então como é que Deus vai tratar com a gente na depressão? Levanta essa cabeça, rapaz. Sai desse desânimo. Te anima. Há muito pela frente. Então receba essa palavra hoje. Quando o diabo querer começar a colocar bem de você mesmo, você é um coitadinho. Eu disse: para com isso. Isso aí se chama autocomiseração. Eu vou me isolar, eu vou me trancar, eu vou, meu Deus, vou tomar bem de tudo. Oh, meu Deus, que mundo é. Para com isso, meu irmão. Há muito pela frente a ser conquistado. Nada está perdido. Jezabel está pensando, está te abraçando porque ela está apavorada. Mas nada está perdido. Deus ainda tem um controle sobre todas as coisas. Prossegue. Deixa as coisas que para trás ficam. Avance o pau. Segue o caminho. E por último, como foi que Deus tratou com aquela depressão do profeta Elias? Como que Deus tratou? Por último, Deus disse: eu reservei 7.000 judeus diante de Baal, que não se dobraram diante de Baal, e que não o beijaram. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele: não é só você que passa por isso, Elias. Não é só você que sofre, Elias. Porque na cabeça do deprimido, ninguém sofre mais do que ele, ninguém passa luta mais do que ele, ninguém tem provação mais do que ele, ninguém é mais crente do que ele, ninguém
Elias, tem gente que é mais crente do que você. Sabe por quê? Porque está passando por luta maiores do que você. E está ignorando. Está exaltando. Às vezes, quando eu quero reclamar, Deus me leva para o passado dele. E diz assim: você lembra como você orava para ele te dar um sapato? Você lembra que o teu sonho era comprar um terno? Eu dizia: Deus, eu quero ganhar um terno, me dá um terno. Ou seja, o terno para mim era como ele me dá um Corolla hoje. Era como ele me dá um carro grande hoje. Isso para mim era um terno antigamente. E o que Deus está dizendo? Elias, você não é o que passa por isso. Existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, estão mais alegres e mais contentes do que você. Eu reservei 7 mil juízes que não se dobraram diante de Baal e não beijaram. Então, como é que Deus trata aquela depressão do seu servo? Número 1, tudo que aconteceu tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Número 2, levanta, vai, prossegue, sai daqui. Aqui não é teu lugar deve ficar parado. E terceiro, por último, você não é o único que passa por isso. Você não é o único que está neste barco. Você não é o único que está sofrendo. Isso aqui serve até para pastores, viu? Isso aqui serve até para pastores. Existem pessoas que têm mais conhecimento do que nós, que são mais crentes do que nós. É o que a gente tem que aprender. O pastor não é aquele que tem que ter mais conhecimento, não é aquele que tem que saber mais, não é aquele que tem que ser mais. Porque tem crente que é mais crente do que o próprio pastor. Tem crente que ora mais do que o próprio pastor. Isso é fato. Ou seja, tudo é a graça de Deus na nossa vida. Tudo é o chamado de Deus na nossa vida. Você não é o único que está passando por isso. Existem pessoas que são capazes